Olá, mãe e pai. É, Hoje eu quero falar de um assunto que às vezes é um tanto quanto polêmico e a gente normalmente evita falar. E mesmo dentro de casa, às vezes a gente evita, porque isso pode gerar alguns conflitos. É, Qual a importância de falarmos sobre política sobre nossos filhos? Hoje é um dia importante, é dia de eleição, todos vamos votar. E assim, nesse processo todo desse ano, a gente foi, assim, às vezes na mesa do jantar ou entre uma conversa e outra de família, nós estamos conversando com os nossos filhos. E uma coisa legal que aconteceu foi que na escola dos meus filhos, os 4 candidatos que tinham condições de chegar à prefeitura foram convidados para ir à escola e conversar com os alunos, debater um pouco suas propostas. E eu achei bastante interessante, porque meus filhos puderam ter uma noção. Eu não fiquei perguntando, falando de um partido ou de outro, mas eu sempre perguntava: e aí, e o candidato X, como é que foi? Quais são as propostas? Como ele fala? Tem sentido? É realizável? Não é realizável? E assim, foi bem legal poder ver, né? Meus filhos dizendo o que eles pensavam de cada candidato e eu, assim, sem colocar as minhas ideias. Então, houve candidato que falou assim: mãe, o candidato é o maior migué, né? Para quem não sabe o que é migué, é alguém que conta muita mentira ou que não fala com consistência, né? Diz uma coisa e daqui a pouco diz outra. Ah, e o outro filho? Ah, mãe, muito sonhador, não sei o quê, não tem o pé no chão, não são coisas realizáveis, né? Precisa descer um pouco o pé no chão. Ah, e o outro candidato? Ah, o outro candidato fala super bem, as propostas parecem mais coerentes, não sei o quê. Ah, e o outro candidato? Também está muito parecido com o outro, que é mais coerente, porque as propostas estão muito parecidas. E assim, ouvir eles dizerem o que pensam é muito legal. Porque assim, antigamente a gente tinha uma matéria chamada Organização, OSPB, que era Organização Social e Política Brasileira, e que hoje nós não temos mais. E muitas vezes a gente fala assim: ah, pra quê? A política está longe de mim, não faz efeito na minha vida. E faz, porque são eles que vão definir os caminhos da educação no país, são eles que vão definir questões de saúde, de como a sociedade se formata e questão de segurança pública. E talvez eu não estou dizendo para a gente ser ideológico nem nada, mas que os nossos filhos possam aprender o que é política, a política de verdade, como o Brasil se conforma nesse sentido, essa estrutura política, democracia, por que a gente é um presidencialismo ou não. Então, assim, essas coisas a gente também pode conversar dentro de casa. Não é? Eu não estou falando de conversar no sentido ideológico, mas eu estou falando no sentido de conversar sobre como isso tudo pode impactar a nossa vida e como a gente fazer escolhas, né? Eu já falei sobre a importância da gente fazer escolhas e escolher o deputado, o vereador, tudo mais, faz parte do que nós vamos fazer, das escolhas que nós vamos fazer na nossa vida e que de alguma forma vai impactar. Então fica aí, que tal conversar um pouco sobre política com seus filhos, ok? Beijo para todos, beijo no próximo vídeo.